Boa noite, como vão? Tudo bem? Que a graça de Deus e de nosso Mestre Jesus estejam conosco. Fomos convidados mais uma vez a participar desse belo projeto chamado Jesus, Luz de Nossas Almas, que realmente nos encanta no sentido de que trazemos as reflexões do Espírito Amélia Rodrigues, que foi ditado ao nosso orador e médium espírita Divaldo Pereira Franco, e a Casa Messe de Amor faz então esse chamamento a toda a comunidade espírita e também aqueles que são simpatizantes do espiritismo, para que possamos, sob essa análise e reflexão, tentarmos entender um pouquinho sobre esse grande ser, esse ser iluminado que passou aqui pela Terra, nos deixando ensinamentos fabulosos, fantásticos, que já duram 2000 anos e são extremamente aplicáveis ao nosso dia a dia. Amélia Rodrigues, no livro Há Flores no Caminho, fala no início sobre a autenticidade histórica do Evangelho. Muitos ateus, muitas pessoas se preocupam ainda com a ideia de combater a não presença de Jesus entre nós, ou de combater a presença de Jesus entre nós, e também de negar a aplicação do Evangelho que representa a palavra do Mestre Jesus entre nós, também explicado em muitas passagens pela espiritualidade superior, que, inspirados pelas palavras e pela grande energia desse Espírito, que nos é muito superior, traz então, não no sentido de luta ou sentido de travar alguma batalha, mas no sentido apenas de esclarecimento de que são vãs as tentativas de negar-lhe a autenticidade, de negar a autenticidade do Evangelho. Porque Jesus traz uma riqueza de detalhes em torno dos homens daquela época e da terra, dos hábitos, das conjunturas políticas, que são de irretorquível autenticidade, quanto de relativamente fácil comprovação. Considerações sobre o solo árido, a escassez de água, as tricas e conflitos farisaicos da época, os costumes e os ritos religiosos, os acontecimentos, as paisagens que a geografia da época apresentava, como apresenta até hoje. Então, elas trazem essa fidelidade histórica para os que hoje se encontram, entre aspas, vivos na historiografia do povo hebreu. Então, esse chamado ele não alcança apenas os frustrados, os falidos do mundo, como alguns querem crer. O Evangelho ele tem uma excelência de conteúdo que sobrepuja qualquer ideia de que seja apenas para os estropiados ou para aqueles que estão realmente em um estado de falência maior espiritual. Muito pelo contrário, ele é aberto para todos aqueles que buscam um relacionamento mais íntimo com sua própria alma, no sentido de reconhecimento do que nós somos verdadeiramente como espíritos. Somos espíritos em evolução. E nessa época em que o homem está assim, o homem moderno, combalido, e que se fez vítima de si mesmo porque se encontra vencido
mesmo com uma tecnologia muito avançada, a sua parte espiritual ainda não se encontra em tranquilidade, em paz, em felicidade. Por quê? Porque apesar de termos o Evangelho e conhecermos superficialmente, muitas vezes, as palavras do Mestre Jesus, não somos ainda capazes de colocá-las em prática no nosso dia a dia, fazendo com que nos transformemos efetivamente em pessoas mais agradáveis, espiritualmente falando, e também não só numa questão que eu acredito seja vencida, que somos monoteístas, acreditamos num Deus único, porque lá naquela época em que Jesus caminhava, a Israel então era uma ilha de monoteísmo num convulsionado oceano de culturas politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e aguardavam, como alguns ainda aguardam naquela região, até hoje a vinda de um Messias. Mas ele já veio. Só que aguardavam guardavam uma ideia de um Messias que seria aquele que combateria as vicissitudes da época, que combateria os erros de governança, que física e economicamente sobrepujavam todos aqueles que seriam contra a maneira como os imperadores da época agiam. Então, Jesus, na verdade, foi a antítese de tudo isso, desse sonho hebreu da época. Ele não manifestou em momento nenhum, como todos sabemos, a ideia de ganhar esse mundo, de conquistar reinos, porque o verdadeiro reino que ele pregava era o reino de Deus, que era o reino do amor, através das suas ações, também que muitos nesse evangelho consideravam milagres na época, que seriam coisas impossíveis, que violentavam as leis naturais, hoje, lá na época impossíveis de serem comprovadas, hoje muitas coisas já são estudadas dentro dessa era moderna em que nos encontramos, que comprovam que existe essa paranormalidade humana e que somos capazes de realmente ter algo a mais no sentido da cura espiritual, no sentido de que a prece tem um alto poder de cura e que tem um alto poder de remanejar o sentido vibratório das pessoas, até mesmo dos animais. Então nós temos hoje uma compreensão de vida um pouco melhor nesse sentido, em relação à época em que Jesus veio. Já somos mais preparados. Jesus então faz essa revelação revolucionária, que nos propõe a essa transformação íntima. Então, nós temos como base ou como guia o ser mais perfeito que surgiu aqui no planeta. Então, esse ser, ele é relatado então pelos evangelistas, pelo Mateus, Marcos, pelo Lucas, pelo João, que já começam a escrever ali 60, 70 anos depois do desencarne, ou como queiram, da morte do Mestre Jesus, e você percebe que existe uma interligação muito forte nas histórias que cada um deles contam, e que exalam o mesmo aroma de beleza e de esperança dentro desse conteúdo de paz e de amor que o Mestre Jesus nos proporcionou e que nós conhecemos como seu Evangelho. É certo também que não foram escritos exatamente como se encontram hoje, porque dentro da linguagem aramaica e dentro da linguagem do grego antigo, muito poucas palavras existiam, e era preciso entender
qual o sentido das palavras quando Jesus quis expressá-las. Então, muitas vezes nesse ímpeto de colocarmos em outra linguagem, né, transformando lá para o inglês, para o português, para o coreano, para o chinês, ou seja, para o que for, havia a possibilidade, obviamente, de não encontrarem as palavras corretas e as estruturas das coisas poderiam ser alteradas, né? Mas é possível também verificar que esses narradores, né, eles mostram as duas naturezas de Jesus. A natureza que convive com os homens, que demonstra as necessidades humanas, que participa das atividades de carpinteiro, mas também que é o Filho de Deus, que interfere nos problemas humanos e nos seus destinos, e como interfere até hoje. Então, basta um movimento, uma palavra, para que se modifiquem as estruturas das coisas e as vidas. Ele exalta as pequenas coisas, adornando-as de poesia, e vive a grandeza do cosmo, que não pode se desvelar aos que o seguem. O Evangelho, em razão disso, é um caminho que leva àquele que se fez o caminho. Então, à medida que nós seguimos o Evangelho, nós nos transformamos efetivamente, desde que sigamos e coloquemos-nos em prática dessa exaltação a Deus, da exaltação ao amor. Então, é por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, porque à medida que as palavras dele são efetivamente colocadas em prática no reconhecimento da nossa vida, na prática do nosso dia a dia, então nós efetivamente nos transformamos em pessoas melhores. Então nunca houve um poeta mais simples e mais profundo do que Jesus. Jamais surgiu um sábio eloquente e nobre como Jesus. Nunca se repetirão os seus feitos, salvo se ele mesmo estivesse novamente aqui, né? Conforme ele mesmo realizou. E ele não precisaria vir novamente para falar o que já falou, né? Esse amor que ele tinha é abrangente e abrangeu através dos séculos. Ele convocou Saulo, que hostilizava ele, e se transformou num grande cristão que tinha todo aquele ímpeto, aquela energia para persegui-lo. E quando foi tocado por Jesus, para quem conhece a história de Saulo, se transforma em Paulo, apóstolo, que revela então essa energia vívida, trazendo esse Cristo verdadeiro para dentro de si, né? E transformando a sua vida. Ele também convocou Agostinho, né? Santo Agostinho da Igreja Católica, Agostinho, o espírito que o desprezou, né? Francisco de Assis, que também queria gozar a vida e tal, e de repente também se transformou. Teresa d'Ávila, que ambicionava uma vida normal, um lar. São João da Cruz, Alberto Schweitzer, Gandhi, que também o conheceu de passagem, Martin Luther King, são pessoas que amaram Jesus da sua maneira, né? Então, Martin Luther King foi um que amou os seus irmãos estigmatizados pelo preconceito racial, em razão da cor da sua epiderme, que é uma coisa meio absurda, até hoje ainda vemos isso, como se a cor de uma pele fosse algo que diferenciasse um espírito do outro, né? Então, não é essa diferença entre o homem e a mulher, qualquer tipo de gênero que seja escolhido durante a vida, que vai estigmatizar essas pessoas como menores em algum sentido, né? Somos todos iguais. Aquilo que Jesus pregou é que efetivamente somos irmãos, porque viemos da mesma fonte. Então Jesus é essa autoridade, essa grande autoridade que nos chama como espíritos, e nós efetivamente obedecemos. Qualquer espírito que fosse, quando ele dava uma ordem, não tinha autoridade maior do que aquela, que ele é própria, e que foi adquirida por ele
ao longo de sua evolução espiritual. Ela não é concedida por empréstimo para ele e jamais poderá ser retirada, né? E assim como para nós também, que à medida que evoluímos espiritualmente, vamos amealhando então virtudes que jamais serão retiradas de nós. Qual delas? Por exemplo, a paciência sempre foi uma das coisas que Jesus pregou, né? Então, quando a gente brinca lá, Senhor, dai-me paciência, é óbvio que ele vai te dar não a paciência prontinha, mas ele vai te dar pessoas que vão lhe testar a paciência, para que você aprenda a tê-la, né? Para que você amealhe essa condição de ser paciente. Não simplesmente, pronto, está aqui uma mágica para você, agora você é um ser paciente. Então, Deus não faz isso com ninguém, Ele não tem privilégios aos seus filhos. Ele vai fazer com que você, por esforço próprio, conquiste o seu lugar, o seu espaço e essas virtudes que estão ao alcance de todos os seus filhos, que somos nós. Então, Jesus, ele ampara lá o cobrador de impostos, né, que antes era ultrajado. Ele vai lá comer na casa dele, ele auxilia ele a ser feliz, informando que também esse calceta não fugirá de si mesmo. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos aos outros retornará para nós. Então, se você faz o mal ou pratica o mal, na verdade você está agindo contra uma lei de Deus, que é a lei do amor. Então, obviamente, essa sujeira que você deixa no caminho em que você passa precisará ser limpa. Mas não é Jesus que vem lá limpar e dizer, eu vou aqui limpar todos os teus pecados e tal, você não precisa mais se preocupar com isso. Não, há um sentido que deve ser entendido por nós, que Jesus não é o varredor de sujeiras nossas. Ele vai ser aquele que nos dá a vassoura e vai dizer, faça assim, porque tudo aquilo que você sujou deve ser limpo, tudo aquilo que você realizou voltará a você, né? Essa é uma lei de ação e reação, uma lei de retorno que a cada um é dado conforme as suas obras, né? Então, essas forças vivas que existem na natureza aconteceram, por exemplo, naquele receio geral que teve quando armou-se uma tempestade e os pescadores estavam lá dentro do barco e Jesus estava dormindo, estava muito tranquilo, né? E eles acordaram, Jesus, tá feia a coisa aqui, vai cair uma tempestade terrível, né? Você falou, mas o que vocês estão? Parem com isso, né? Para que ter medo das coisas da natureza? E ele simplesmente levanta a mão e ordena que os espíritos elementais que encontram-se na natureza sosseguem, né? Que se acalmem. E imediatamente a tempestade se acalmou. Quando ele vai lá no lar de Simão e ele encontra a sogra dele também ardendo em febre, e ele só toca ela e ela já tem o reequilíbrio térmico no mesmo instante. Então ele curou o servo do centurião, né? Ele curou lá quando o Pedro cortou a orelha lá daquele soldado, né? Ele falou, não é por aí, nós não viemos aqui para brigar. Ele está cumprindo o papel dele, ele colocou lá a orelha de novo, a orelha grudou, né? Melhor do que super bond lá. Então era um milagre, né? Mas para Jesus era uma coisa extremamente natural, né? Não podia ser feito a ferro e fogo. Então, mas sempre ele disse assim, quando curava as pessoas, vá e não peque mais. O que significa dizer que as doenças, grande parte delas são psicossomáticas, elas são criadas por nós mesmos, o que faz com que reflitamos no sentido de que não devemos criar dentro de nós mesmos celeumas que se transformem em doenças. Então, à medida que nós não conseguimos perdoar o próximo, à medida que nós somos irritados, à medida que nós
temos muito estresse, à medida que nós proferimos muitas palavras negativas, à medida que nós observamos e julgamos as pessoas conforme nossos próprios critérios, que diz muito claramente, não julgueis para não seres julgados, não significa que vem alguém lá de cima e vai dizer eu vou julgar você e tal, não. A tua própria consciência, onde mora toda a razão, e é dentro dessa consciência que estão as leis de Deus. Então esse julgador será a tua própria consciência, que sabe que você errou, que sabe que eu errei, e vai me fazer acordar. Então Jesus falava, vai, não peque mais. O pecado no sentido de não erre novamente, porque se você errar novamente, você vai recair nas mesmas consequências. Então, por que aquele era cego? Por que aquele era paralítico? Por que aquele tinha aquela extrema pobreza? Por que aquele tinha a lepra? Por que aquele tinha o medo? Por que aquele tinha essa ou aquela doença? Mesmo a menina que estava lá, e ele fala, Talita, levanta, porque ele sabia que ela estava com aquela doença que faz com que as pessoas tenham toda a aparência da morte, mas ele falava, a menina dorme, e a menina recobra as suas atividades normais, como Lázaro também, que diz, Lázaro ressuscitou, sim, ele pegou, era o mesmo corpo, levanta lá da tumba e sai, já estava até cheirando mal, levanta e sai, caminhando normalmente, porque ele também tinha esse estado cataléptico, essa doença que fez com que ele estivesse, entre aspas, dormindo, e por isso Jesus foi fazer outras coisas, porque sabia, não, eu vou lá. Ele tinha a onisciência, ele sabia tudo o que estava acontecendo ao seu redor, ele sabia e sabe tudo o que acontece em todo o nosso planeta. Então, à medida que nós erguemos uma oração a Deus, erguemos uma oração a Jesus, quando estamos em estados depressivos, negativos, de ansiedade, ou com uma doença dita incurável, nós precisamos então orar e vigiar, porque essa oração vai fazer com que a nossa sintonia seja refinada, ela seja melhorada. Então, à medida que nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós sintonizamos com espíritos melhores. E esses espíritos, então, têm a oportunidade de nos auxiliar. Mas também, mesmo que nenhum espírito viesse ao nosso auxílio, nós também, com essas orações, conseguiríamos elevar esse padrão vibratório ao ponto de reequilibrar todas as células que estão em desalinho, poderão sofrer é modo de dizer, essa renovação através da nossa vibração melhor, fazendo com que nosso corpo físico sinta também nosso perispírito e que nós nos curemos dessas doenças. Então Jesus curou paralíticos, a voz dele acalmava as ondas, as forças vivas dessa natureza, os chamados endemoniados, que nada mais eram do que pessoas que lá na época em que ele veio, a Terra, segundo relatos da espiritualidade, estava passando um ataque muito forte, trevoso, uma epidemia de obsessões. Então, essas obsessões eram espíritos que tinham ligações efetivamente com aqueles que ali estavam encarnados. Então, obviamente, quando nós temos esses obsessores, são pessoas que elas estão ligadas a nós, ou nós estamos também ligados a eles, por afinidades vibratórias, por sintonia espiritual. O que significa dizer que nós não somos melhores do que aquele que nos obsedia. Muitas vezes a gente vê em determinados cultos religiosos a expulsão desses demônios, que nada mais são do que esses amigos espirituais que nós temos. Por que eu digo amigos? Porque são inimigos da nossa mente,
porque somos todos advindos da mesma fonte, então não há por que se preocupar com isso, no sentido de que somos espíritos em evolução. Nada pode nos afetar, nada, efetivamente nada, pode fazer com que nós nos desequilibremos. Isso eu estou falando de fora para dentro, a não ser que você permita. Então, por isso, se você sabe que fizeram lá um feitiço, uma magia para você, e você estiver desatento espiritualmente, não estiver vigiando, não estiver orando, isso efetivamente pode afetar os liames da sua espiritualidade, ou seja, do seu perispírito, fazendo com que isso eventualmente possa se transformar em doenças. Por isso, muito importante que a gente tenha essa ligação efetiva com a oração, né? Para que a gente possa, então, vibrar como Jesus nos ensinou. Então, Jesus, na verdade, ele curou as pessoas hemorroísas, né? As pessoas com problemas de sangue, problemas com ação obsessiva, provações de toda maneira, né? Cegos, paralíticos, leprosos e etc., que foram curados. Mas Jesus não veio aqui para curar as dores físicas ou morais, ele veio aqui para dar o exemplo, não só com palavras, ele veio com exemplos e ações, nos mostrando que podemos também fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, que essas foram palavras ditas por ele, né? Então isso significa dizer que ele passou por essa evolução, ele escolheu o caminho do bem, da paz, e do amor e da harmonia, e nós também podemos escolher esse mesmo caminho, fazendo com que nossa alma se livre de muitos atavismos, porque o ser humano ele é um ser de hábitos. À medida que nós nos habituamos com determinadas coisas, dizemos que é muito difícil, por exemplo, vencer um vício, né? Então, Jesus ele não veio curar isso. Essa não era a missão dele. A missão dele era ensinar que o amor vence a multidão de pecados. Ou seja, nós não precisamos pagar apenas pela dor, né? Nós podemos pagar a multidão dos nossos pecados também pela nossa conversão íntima, pela nossa melhoria ou pela nossa reforma íntima, no sentido de que nós, nos transformando em pessoas melhores, podemos auxiliar nessa grande missão de implantação do amor do reino de Deus aqui no nosso planeta, né? Porque ele não é um planeta trevoso porque Deus criou um planeta trevoso. Ele é assim porque os nossos pensamentos ainda estão muito mais ligados às condições primárias de vida, né? Ou seja, já que caminhamos por fases anteriores, que são a lógica de crescimento espiritual da humanidade, passando por reinos anteriores a esse, o reino lá dos elementais, depois passamos ao reino dos minerais, passamos ao reino dos vegetais, passamos ao reino, e em cada um desses reinos vamos aprendendo como a pedra absorve energias, como ela também transmite energias, como a planta começa a ter as primeiras sensações e não sentimentos que já começam a ser desenvolvidos no mundo animal, para que então no mundo hominal, que é o mundo a que pertencemos nesse momento, possa ter uma evolução maior através de um presente que recebemos, que é a nossa mente. Então, à medida que nós temos então esse desenvolvimento da nossa mente, nós podemos então começar a observar aonde nós estamos falhando. Nós começamos a observar o que nos faz mal e o que nos faz bem. Então, esse fruto do conhecimento faz com que então sejamos diferentes dos animais nesse sentido, embora os sejam irmãos inferiores no sentido espiritual e que temos responsabilidades por eles também.
né? Então toda a matança que nós temos dos animais, todo esse sofrimento que nós acabamos gerando em função das proteínas que eles nos fornecem, são abençoados por isso também, geram vários produtos, coprodutos que surgem lá através da sua morte, né? O couro, usam lá o sangue, usam todos os atributos do animal, já há milênios, né, que somos acostumados com isso, mas isso gera um sofrimento a esses animais. E esse sofrimento vai ficar no planeta, ele não vai fugir daqui, não vai sumir, não adianta a gente expulsar, porque somos responsáveis por tudo isso também. Então, à medida que nós vamos nos tornando conscientes de tudo que fazemos e de tudo que somos, então essa consciência que vai se expandindo, ela então se transforma em luz, e à medida que essa luz aumenta, esses chamados pecados, esses erros, eles vão sendo melhor observados, porque são essas manchas que estão ainda no nosso caminho. Então é preciso que transmutar, não expulsar, mas transmutar essas energias que nos pertencem. São maneiras de se enxergar as coisas, são pontos de vista de se enxergar. Então, tudo aquilo que Jesus fez foi efetivamente para elevar as criaturas, para que eles entendessem que o mundo não é só essa matéria que nós vemos aqui, não é esses escombros, enfim, também temos hoje, veja o que a Amélia Rodrigues nos fala ali sobre a paciência. A paciência é a lenificadora do sofrimento, irmã da esperança e companheira ideal de fé. Jesus, em muitos momentos, ele falava aos apóstolos que, ainda embrutecidos diante da situação em que viviam, acreditavam que em determinados momentos era necessário não agir com violência, mas pelo menos combater o mal, ou afastar, ou de alguma maneira controlar as pessoas. E Jesus sempre trouxe como lição para eles a lição da paciência. Tenha paciência, deixe. Mas se eles vierem para cima de nós, então o que nós vamos fazer? Vamos deixar eles nos baterem? Sim, deixe eles baterem. Deixe eles fazerem o que eles acham que devem fazer, né? Você tem que fazer a sua parte. Jesus era um... Então, meus amigos, falar de Jesus é, ao mesmo tempo, muito bom, mas também é uma responsabilidade muito grande, porque Jesus não tem palavras que possam expressar aquilo que realmente ele fez e continua fazendo pela humanidade. Jesus, quando atuou na ressurreição de Lázaro, ele levantou os ânimos contra ele. Aquela promessa de que demoliria o templo e reergueria em 3 dias chocou e os que o buscavam, né? E isso foi motivo para perseguição. E ele era muito forte, uma energia gigantesca. A forma como ele atua diante da lei que mandava apedrejar a mulher adúltera, e ele suavemente, né, fica escrevendo sobre a areia, porque ele não poderia naquele momento ir contra a lei, porque seria um motivo para que ele fosse preso e levado às autoridades, mas ao mesmo tempo ele agiria
com o amor que lhe era característico. Então ele diz simplesmente: você pode fazer, fique à vontade. Então atire a primeira pedra aquele que não tenha pecado. Então saem primeiro os mais velhos e depois na sequência vão saindo um a um todos aqueles que queriam apedrejar. E até que ficou apenas ele e a mulher, né? E ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que te perseguiam? Foram todos embora. Falou: então, da minha parte, você está perdoado, você segue teu caminho. Só que ele fala claramente: vai, não peque mais. Porque essa mulher, né, chamada de vida fácil, né, com certeza desalinhou muitas famílias, converteu, né, caminhos, infelizmente, com suas atitudes, acabou gerando diversas dívidas, diversos karmas, e ela, com certeza, teve que quitar essas dívidas. Perante o quê? Perante a sua própria consciência divina, a consciência dela, né? Como todos nós temos a nossa consciência, nos alertando para aquilo que devemos e aquilo que podemos fazer, e aquilo que não devemos ou podemos fazer. Isso então revela, afinal de contas, qual é o reino que Jesus pregava. Jesus então, o tempo todo, pregou o reino da paz, do amor, da harmonia, né? Ele falou para todos, falou para o curioso, falou para o interessado, para o desinteressado, falou para o que não estava nem aí com ele, falou para... É como o sol que abraça a todos, independente de quem é. Ele acalenta o pobre, o rico, o deserdado, o aflito. Então Jesus era assim como um grande sol, uma grande estrela que veio para nos guiar, e ele era realmente o grande embaixador de Deus, aquele que podia efetivamente dizer: eu sou um filho de Deus, eu sou o filho, né? Ele era o filho do homem, sim, mas ele era o filho de Deus, com a missão de reunir as ovelhas, com o seu cajado. Que ovelhas são essas? Toda a humanidade, tudo, absolutamente tudo que aqui caminha é ovelha de Deus, né? Então, a gente percebe que as grandes civilizações erigidas e comandadas por punho de guerra e de orgulho, as construções gigantescas, tudo isso passou, tudo isso passa, né? Convertendo-se em ruínas tristes e ermas logo depois. Mas o reino de Deus, que vem sendo erguido na mente do homem, com os alicerces nas terras do coração, isso jamais passará, porque ele só aumenta, né? Então, o povo se identifica pelo amor. Essas características de mansidão e de concórdia e de harmonia que Jesus pregou, elas ficaram estabelecidas no planeta há pouco mais de 2000 anos atrás, e elas são fortes até hoje. Elas trazem, independente do tempo, elas têm uma soberania, né, que faz com que a gente entenda que se sabemos algo, devemos passar. Se podemos ajudar, devemos ajudar, né? Se podemos corrigir, então que o façamos sempre com amor. E essa fixação de que aquele que está acima, mais elevado espiritualmente, tem a obrigação de servir o último,
para que ele também caminhe e venha seguindo esse caminho que Jesus deixou para todos nós. Então, é a insuperável lição que a humanidade tem e que acena para todos nós. Sempre chamando, né? Chamando para que possamos bater a essa porta estreita e elevemos a nossa consciência, acordemos a nossa consciência, criemos então o paraíso aqui no nosso planeta. Jesus nunca derivou um pensamento, ele jamais divagou, ele sempre tinha a certeza, ele sempre tinha uma sobriedade verbal sem escassez. Ele sabia exatamente o que falava. Ele utilizava a verdade o tempo todo, né? Então, independente da maneira como ele falou e se expressou, através de uma maneira simplista, sob um determinado ponto de vista, ele falava com poucas palavras, ele falava muito. E nenhum de nós tem a capacidade de adentrar com toda a certeza dentro das suas parábolas, dizendo exatamente o que ele estava querendo nos transmitir. Por isso que à medida que nós vamos lendo o Evangelho, nós estamos sempre aprendendo e reaprendendo, né? Quando perguntavam para o Chico, qual é a novidade que nós temos no Espiritismo? Ah, a novidade é o Evangelho, meu filho. Mas o Evangelho já tem há muito tempo, mas ele é sempre a novidade. Sempre que você olha, você vai ver com outros olhos, você vai aprender um pouco mais, você vai mergulhar um pouco mais e robustecer o seu pensamento, o seu ensinamento. Então, nós temos que valorizar esse espírito eterno. Nós temos que buscar retirar esse anestésico da ilusão que ainda perpassa por nossas mentes, porque nós não somos desse mundo. Como Jesus falou, eu não sou desse mundo. Mas que mundo é esse? Ele não gosta então do planeta Terra? Não, muito pelo contrário, né? Ele estava aqui já no início, quando ainda estavam os primeiros alicerces de onde seria o nosso planeta, já estava ele responsável pela condução de todos esses cordeiros e todas essas ovelhas aqui que futuramente estariam pisando, que nós chamamos de humanidade. Então é preciso agir com acerto, é preciso buscar o hábito da reflexão e o estado de vigilância. Esse é o nosso grande objetivo enquanto encarnados, enquanto espíritos em evolução, procurando estabelecer um contato mais íntimo com esse grande mestre que nós chamamos de Jesus, o Cristo, que nos trouxe, através das palavras que ele mesmo profetizou, que 2000 anos depois de sua vinda nos enviaria o Consolador, esse Consolador que nos traz alento, que nos traz esperança, que traz a certeza de que a vida continua, a certeza de que nós nunca morreremos, a certeza de que não há uma salvação externa, mas sim a nossa própria salvação através da mudança dos nossos hábitos, da mudança da postura que nós temos diante da vida, diante do amor. E à medida que nós conseguimos ter essa reforma íntima, esse autoconhecimento que foi pregado também por Jesus o tempo todo, é que nós estaremos então trilhando o caminho, a verdade e a vida. Então, essas palavras ficam aqui para nós como uma pequena reflexão, sem a ideia de falarmos muito sobre Jesus, porque muito já foi falado, mas nunca é demais falar sobre ele, porque nós só temos a ganhar com isso, né? Cada vez que proferimos esse nome, Jesus,
Cristo, nós ampliamos a luz desse mundo. Nós dignificamos esse nome, elevamos o nosso padrão vibratório rumo a essa humanidade mais feliz, que estamos nos limiares dessa grande mudança do nosso planeta, que espera por dias melhores. E à medida que essa luz vai se ampliando, as sombras vão diminuindo. Esse é o mundo que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos os descendentes, que sabemos que pela lei da reencarnação podemos ser nós mesmos daqui a algum tempo. Fiquemos na paz de Deus, na harmonia e no amor que Jesus Cristo nos ensinou. Uma paz a todos nós. Que assim seja.